Hold up, pull up to your bumper. Ass sitting good as it sit inside your rumba. No disrespect, but girl, I wanna thank your mama. Let's speed it up, girl, you should let me meet your mama. I ain't felt this way in a minute, no rules. Baby girl, misbehave while I'm swimming in you. I'm a Pisces, I go date. Yeah, I'm a church boy, but I'm a freak. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma maquiagem inspiração na maquiadora Prilessa. É um Smoky Glam bem glitterinado. Eu espero que vocês gostem da minha reprodução. Se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal e me sigam no Instagram, que lá eu sempre posto fotinhas dos vídeos, tá bom? E bora lá começar mais um vídeo. A pele da modelo já está limpa, eu venho com um tônico da Mary Kay e um algodãozinho e vou aplicando por todo o rosto para fazer a limpeza mais profunda da pele. Em seguida, eu venho com a água termal da Ruby Rose sem fragrância e borrifo por todo o rosto para potencializar a hidratação da pele e espero secar por alguns instantes. Para hidratar a pele, eu vou utilizar o sérum da Ruby Rose, o Magic Fix. Aplico algumas gotinhas nos pontos do rosto e vou espalhando esse produto com o pincel Duo Fiber, até ele absorver totalmente. Aplico também na região da área dos olhos, ali abaixo, porque como eu vou aplicar corretivo e base, essa região não pode craquelar. Vou fazer uma misturinha de bases entre a Deep Tan, da Mary Kay, e a 3Y, da Atelier Paris, e coloco umas gotinhas desse diluidor para deixar a base mais fluida. Então, vou aplicando em todo o rosto com auxílio de um pincel língua de gato, de cima para baixo. Aplico numa parte do rosto e em seguida eu venho com a esponjinha úmida, fazendo o acabamento. Então, eu aplico primeiro de um lado, essa base, e depois aplico do outro, porque como eu tô utilizando essa da Atelier Paris, ela seca um pouquinho mais rápido. Então, para não ter problema de ficar feia ou de ficar manchada, eu faço dessa forma. Para fazer a correção das olheiras, eu venho com um diluidor e a camuflagem da Kryolan, essa cor é a D2, e aplico ali na região abaixo dos olhos, já formando mesmo um triângulo invertido, porque eu já faço a parte de correção das olheiras e um pouquinho da iluminação da pele dela. Então, eu aplico ali abaixo dos olhos, na mandíbula, no topo do nariz, acima dos lábios e no queixo. Depois eu venho com a mesma esponjinha úmida e vou fazendo o acabamento aos poucos. Confesso que eu coloquei o produto ali da Kryolan, né, e já passei em todo o rosto e ele tava um pouquinho mais difícil de espalhar. Mas aí eu vim com uma água termal e fui borrifando na esponjinha e facilitou ali a espalhabilidade do produto no rosto. Então, depois não ficou manchada. Venho com o corretivo da Bruna Tavares. Essa cor é o BT30 e eu vou potencializar as áreas que eu fiz de iluminação. Então, aplico ali abaixo dos olhos, depois eu já venho com a esponjinha e vou fazendo o acabamento. Aplico do outro lado, também no topo do nariz, no arco do cupido e no queixo. Eu não fiz na mandíbula dessa vez, apliquei só nessas regiões, tá bom? Para selar as áreas de iluminação, eu vou utilizar o pó da Paiô, esse é o rosado, a cor 05. Então, primeiro eu venho com a esponjinha, retiro o excesso, né, a marcação, e em seguida eu venho com o pó e vou depositando abaixo dos olhos, deixando uma quantidade de produto bem acumulada mesmo nessas regiões, que é para poder a pele sugar e deixar ela bem sequinha. Então, no topo do nariz, abaixo dos olhos, na mandíbula, né, no arco do cupido e do queixo. Faço o contorno com esse pó mais clarinho da paleta Infallible da Ruby Rose e aplico ali em cima da base mesmo, já com o pó, fazendo o contorno para deixar bem seladinho. E faço isso só para trazer as sombras que eu retirei mesmo quando eu passei a base e fiz a iluminação. Em seguida, eu venho com um pincel fofinho e vou retirando o excesso de pó do baking, aplicando por cima do contorno para deixar mais fraquinho. Faço o contorno também no nariz, com o mesmo pó que eu utilizei do contorno do rosto. Para a iluminação da pele, eu vou utilizar a paletinha da Ruby Rose. Eu venho com um pincelzinho de esfumar nesse primeiro tom e vou aplicando nos pontos altos do rosto dela. Então, acima da maçã do rosto, no topo do nariz, aplico também ali no arco do cupido para deixar a boca maior, no queixo, né, repito do outro lado e um pouquinho também no centro da testa, tá? Então, aí eu tô mostrando como ficou as áreas de iluminação. Venho com o blush da Mary Kay, esse é o Cinnamon, e aplico ali só nas maçãs do rosto, pra dar um ar mais de saúde pra modelo mesmo. E borrifo mais água termal pra tirar o aspecto de pó da pele.
Neutralizo a pálpebra dela com o corretivo da Kryolan e com o pincel de esfumar e o pó translúcido eu aplico no canto interno e no canto externo para facilitar o esfumado. Que? Aqui? Faz a pose pro print. Vou utilizar a paletinha da Ruby Rose, a Be Fabulous, e a cor de marrom mais clarinho da paleta. Então, eu vou depositando com o pincel de esfumar de precisão, fazendo um esfumado mais arredondado, tá? Então, eu concentro ali no ponto alto, próximo da sobrancelha, e vou descendo para os lados. E aí, eu venho com um pincelzinho de esfumar menor e vou dando batidinhas nas bordinhas para poder ir melhorando esse acabamento. Eu venho com o tom de marrom mais escuro da paleta e o pincel de esfumar de precisão e vou depositando primeiro essa sombra abaixo do primeiro tom que eu utilizei. Em seguida, eu venho com o pincel de esfumar novamente fazendo o acabamento. Para melhorar ali a transição de cores, eu volto com o pincel de esfumar limpo e vou fazendo o acabamento nas bordinhas, no canto interno e no canto externo, para não deixar marcado. Como base de sombra, a Prilessa ela utilizou um batom. A cor dela era mais fechada, mas esse é o que eu tinha, então eu resolvi utilizar. Então, eu apliquei por toda a pálpebra móvel. Em seguida, eu vim com um pincel de precisão, retirando o excesso e dando acabamento nas bordinhas para não ficar marcado. Venho com a sombra vinho opaco da Contém 1 grama e um pincelzinho de sombra e vou depositando em batidinhas primeiro. Então, eu vou depositando essa sombra para ela pigmentar bem e aderir bem na base de sombras. Então, vou fazendo isso em toda a pálpebra. E depois venho com um pincelzinho de esfumar mais preciso nas bordinhas para fazer o acabamento. Eu vim com um pouquinho da sombra marrom também, tá? Para melhorar essa transição. Eu utilizei a mistura desses dois glitters, os dois são da Mais Vaidosa, nessas cores que eu tô mostrando. E utilizei a cola para glitter da Miss Lari. Então, foi a primeira vez que eu utilizei ela. E eu fiz aquela laminha de glitter que a Prilessa ensinou no ao vivo que teve no Instagram da Ana Paula Marçal. Então, a gente faz uma laminha com glitter e essa cola e vai aplicando em batidinhas com o pincel de esfumar em toda a pálpebra. Tira o excesso do pincel e vai subindo mais pro côncavo, para deixar ele bem esfumadinho. E aí, eu voltei com o dedo e o glitter somente e fui aplicando em toda a pálpebra para deixar mais evidente esse glitter. Iluminei também o ponto alto da sobrancelha e o cantinho interno com o mesmo iluminador do rosto. Aplico máscara de cílios nos cílios superiores, essa é da Mary Kay à prova d'água, para receber os cílios postiços. Eu não mostrei a aplicação dos cílios postiços nesse vídeo para não ficar tão longo, então ela já vai aparecer com os cílios aplicados. Eu venho com um lápis preto da Avon, aplico na linha d'água e borro um pouquinho fora. Em seguida, eu venho com o pincel de esfumar e vou dando o acabamento para não deixar esse lápis marcado. E selo todo esse lápis preto com a sombra marrom que eu utilizei no côncavo da Ruby Rose. Preencho as sobrancelhas dela com o quarteto de Clau da Catarine Hill, essa corzinha mais escura. Faço o preenchimento com esse pincelzinho chanfrado. Então, eu delimito embaixo e em cima. E depois eu vou preenchendo. Deixo mais escuro no canto externo da sobrancelha e no canto interno mais sutil. Em seguida, eu venho com a máscara de sobrancelha da Maybelline e aplico para poder deixar a sobrancelha mais encorpada. De batom, eu optei por essa cor, que eu achei que é um rosa mais queimado e super combinou com a maquiagem. O batom que eu tô utilizando é o da Mariana Saad, o Leitoras Lindas, e fiz a aplicação com o pincel da Macrylan, que é próprio mesmo para lábios. Então, foi delimitando ali toda a boca dela, né, no lábio superior e no lábio inferior. E depois eu faço o preenchimento. Meus amores, e o resultado final da maquiagem foi esse. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam de colocar nos comentários o que vocês acharam e as sugestões de novos vídeos. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e me sigam no Instagram, que lá eu sempre posto bastante novidades, tá bom? Eu vou deixar ele rolando aí do lado para vocês darem uma olhadinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Filling you up, taking you down. Tell me that you never did this before, turning you out. If your phone ring, press ignore, that's your ex. Meanwhile I'm lifeless. Say no have sex. Baby, can I get a taste? You should let me put my face in it. Baby, can I get a taste?